Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um podcast Papo de Barbeiro. Quero agradecer primeiramente a Deus por mais essa oportunidade. Quero agradecer nossos patrocinadores Bezerra Banner, Barbecode e GDF Cadeiras. E quero agradecer também aqui meu sócio, mais uma vez comigo. E aí, Tamo lindão? junto, irmão. Firme? Prazer estar com você mais uma Sempre semaninha. bom, mano. E quero agradecer também ao nosso convidado que veio diretamente de Minas Gerais, Peter. Seja bem-vindo, meu irmão. É um prazer enorme ter você aqui hoje. Imagino que você tá numa correria, cara, aqui pra vir de Minas, rolê, hein? Um pouco. Pouquinho. Um pouco de corrida, mas... E hoje a gente vai conhecer, rapaziada, um pouquinho da história, trajetória do Peter. Peter é um barbeiro visagista, né? Barbeiro, Bem, visagista, bem posicionado. E conta aí um pouquinho pra galera, como é que você entrou nesse mundo da barbearia, do visagismo, quando que você começou? Fica à vontade, a casa é sua. Opa, primeiramente eu quero agradecer a vocês pelo convite, né? Pra mim tá sendo um prazer estar participando desse projeto de vocês, né? Papo de Barbeiro, muito legal, né? Obrigado pelo convite, né, Dom? Obrigado, Eric. Tamo E junto, é isso irmão. aí, bebê. Vamos aqui, vamos conversar, fazer um bate-papo legal, que a gente puder agregar na vida das pessoas, agregar no conhecimento de todo mundo, trocar ideia, fazer um bate-papo bem solto, descontraído. Top Tô demais. aqui pra É isso aí. contar um pouco da minha história e falar um pouco de negócios, finanças, Aqui rola de tudo. Aqui é papo de barbeiro, rede social, mas aqui, cara, técnica. a gente é muito aleatório. Fala de marketing, de mentalidade, é uns assuntos muito abordados aqui. Legal. E o foco sempre é posicionamento, técnicas de corte, de atendimento. Esse é o essencial da barbearia, né? Opa. Fala pra galera aí como que você iniciou, irmão, dentro da profissão, quanto tempo de profissão você tem? Tá. Eu tenho 37 anos, né? Sou casado, tenho uma esposa, um filho de 10 anos, né? Eu comecei o meu negócio muito cedo, né? Porque meu pai era barbeiro, Uhum. né? E aí ele me ensinou na livre, espontânea pressão que eu tinha que aprender uma profissão. Com 11 anos de idade, né? Eu estou com 37, então eu já tenho 26 anos de profissão. Só Caraca. isso que eu fiz na vida. Isso. Caraca. Então eu comecei muito cedo, né? Diferente de alguns que começam depois, eu comecei muito cedo porque meu pai me estimulou a isso, né? Quanto tempo? Eu tinha 11 anos de idade. 11 anos quando você começou. Quando eu comecei, tem 37, tem 26 anos. Nossa. E de Estou- profissão? De profissão. E 26, caraca, 26, minha idade você tem de 26. profissão, irmão. Ô, Da louco, hora. então eu tô Que velho isso? demais, velho. Que isso? O cara nasceu e já Nada, tá muito cortando pelo cabelo. contrário, você é um cara experiente, você começou Experiente, cedo. cara. Comecei Parabéns, cedo. irmão. Isso foi um ponto positivo pra mim, né? Porque assim, comecei. Quando você é muito novo, moleque, você não tem medo, né? Aí De tá, errar, de fazer errado, de dar errado. Então, É isso verdade. daí eu não tinha muito essa trava, porque você é meio inconsequente, você não sabe. Vai Se pra der cima. errado também, ninguém tá te julgando, porque você é só um menino, eu tinha que só um subir no banquinho pra cortar cabelo do povo. Caraca, É, molequinho de imagina tudo. a cena. Então assim, imagina a cena. Hoje, quando alguém até quer fazer curso comigo e quer aprender, que eu ensino, dou curso também na minha barbearia. Você é mentor e educador hoje? Sim. E aí eles pedem pra fazer curso e eles perguntam que idade que é a idade ideal pra começar. Eu falo, olha, acima de 11 anos eu tenho certeza que dá certo. É Antes isso. disso Só eu não vai. sei, mas com 11 já pode começar. Você tem autoridade pra falar isso. Já pode começar. Eu comecei com 11 e deu muito certo, né? Mas uma coisa interessante, gente, é que mesmo eu começando com 11 anos, começando muito cedo, e eu não sabia o que eu queria pra minha vida, e as pessoas falavam isso pra mim, o que você vai ser quando crescer? Eu falava assim, cara, uma coisa eu sei, barbeiro eu não vou ser. É mesmo. Eu não sabia o que eu queria, Meteu mas essa. o que eu não queria era ser barbeiro. Caramba. Interessante. Aí você me pergunta por quê? Porque a visão que eu tinha de barbeiro era o meu pai. E o meu pai, às vezes, ele não gostava do que ele estava fazendo também. Ele trabalhava em casa, meu pai trabalhava com equipamento ruim, ele não queria aquilo também. Então eu falava assim, cara, meu espelho era o meu pai nesse sentido. E o meu pai não era feliz sendo barbeiro também. Ele fazia aquilo para sustentar a família, né? Eu entendo isso, ele fazia porque ele precisava. E era cômodo para ele também, porque a barbearia era dentro da nossa casa, né? A gente atendia no cômodo do lado, na garagem. E O aí, barbeiro era só seu pai na família. meu então. pai era só meu pai que era barbeiro. Eu tinha uma tia que era cabeleireira, mas começou por aí. Que da hora. Eu comecei através do meu pai também, cara. Meu Foi? pai era barbeiro, minha mãe é manicure e minhas tias é manicure e cabeleireira. Ô, louco, cara. Já tava no sangue. Aí Já sobrou tava, pro filho já mais tava. velho. Eu sou mais velho de 3, né?
Aí falou, é com você a bomba. Vai pra cima. Lá em casa, eu sou do meio. O meu irmão mais velho, que era pra aprender a cortar cabelo. Aí, meu irmão tinha 13, eu tinha 11. Ele começou a ensinar meu irmão não tinha jeito nenhum pra coisa. E aí, meu irmão falou assim: Não, pai, eu não vou mexer com isso, não. Eu vou... E aí, meu irmão começou a trabalhar na farmácia de entregador. Aí, livrou, né? Como eu era muito novo, naquela época, 11 anos, ele ainda não contratava pra trabalhar. Mas com 13 já contratava. Mas você tava cortando esse tempo dos 11 até os 12 aonde, então? Na barbearia do meu pai. Com Meu pai. Na barbearia do seu pai. Sempre com o meu pai. Fiquei com Seu meu pai. pai ali até os 13. Como é o nome do seu pai? Meu pai chama Celso. Barbearia do Hoje ele não Celso? corta mais cabelo. Como é o nome da Ele barbearia? já Como parou. era o nome da barbearia? Era Celso Cabeleireiro. Cabelo. Naquela hora não existia barbeiro, não era barbeiro, era cabeleireiro, tudo era cabeleireiro. É, né? Tanto que eu me posicionei muito tempo como cabeleireiro. O cabeleireiro fazia o cabelo do homem. Hoje, até no interior, quando você fala barbeiro, a pessoa acha que só faz barba. E na verdade, não. O barbeiro hoje ele cuida do homem, né? Da estética Mas do se a homem. gente fosse levar pela lógica, cabeleireiro tinha que ser com cabelo e barbeiro com barba, né? Pela lógica. Faz assim. sentido. Não tá errado Não o tá pensamento das pessoas. Muitas pessoas chegavam na minha barbearia perguntando se a gente fazia barba na barbearia. Sério que é barbearia, pô? Tá ligado? É mancada. Então, assim, eu tenho mais perguntas, eu nem vou ir lá pra frente, mas depois eu vou contar pra vocês qual foi o ponto-chave que eu resolvi ser barbeiro, né? Top. Fala assim, não, pera aí, agora eu resolvi ser barbeiro, é isso que eu vou fazer da vida. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta antes disso, Irmão, senão eu já mais vou... uma não, um monte. Vamos lá, começou com 11 anos, 26 anos de profissão, começou através do pai, muito massa. Eu acho que, tipo assim, é muito mais fácil quando você tem um mentor, ainda mais o pai, né, cara? E, Hoje e é meu pai me ensinou muito sobre muitas coisas tecnicamente falando, mas muitas coisas eu também aprendi como não fazer com meu pai, de verdade. Isso é bom ter um verdade. exemplo também. Porque o posicionamento do meu pai atendia na barbearia, como era dentro de casa, às vezes meu pai estava lá almoçando e, por exemplo, ele ia atender um cliente e o cliente que chegava era um corte que era fiado. O cara já devia 3, 4 cortes. Putz, aí é mancada. Aí meu pai ia de cara feia e não vou atender. Mas ia. Atendia, tipo naquela esperança, né? Talvez dessa vez ele paga, né? Talvez ele pague os outros 3 pra trás, né? E aí ele tinha isso. Então eu falei assim, eu não vou atender fiado. Já aprendi isso. Legal, isso é Não vou interessante. cortar cabelo, né? Sem ser pagamento à vista. Cara, atender fiado e prestar dinheiro é pra perder a amizade. É. Você pode ter certeza, não vai ser a mesma. E, tipo assim, você pode até perdoar o cara e tal, mas, mano, você vai prestar dinheiro de novo? Não vai ter Você como. vai cortar o cabelo dele? Você sabe que o cara veio, cortou fiado Uhum. e sabe que você tá ali, não corre, precisa da grana e tal, por mais que é uma quantia, mas você não tá indo muito pela quantia, mais pela atitude do cliente. Então é chato. É chato. Então é melhor já nem cortar, já nem prestar dinheiro. Bom, se Então, vira, cara. foi uma Faz das isso coisas que pra eu todo mundo. aprendi. Outra coisa, por exemplo, o meu pai trabalhava com equipamento ruim. O secador estragava 10 vezes, ele mesmo arrumava. Aquelas máquinas Até tijolão, aprendi né? a arrumar secador, aprendi a arrumar maquininha. Mesmo maquininha eu mesmo dava manutenção até hoje. Sim. Que meu pai, ele se virava. O fio rebentava, ele Fazia emendava. umas gambinhas. Tava sujo, ele limpava. Estragava um negócio, ele trocava. E eu aprendi isso. Mas só com maquinário ruim. Eu falei, não, meus maquinários vão ser os melhores. As maquininhas tijolão. Não, aquelas amarelinhas, da UAU, Então, amarelinha. rapaz, essa maquininha era pesada, meu irmão. Você Pesado, não precisa nem pesado. fazer bíceps lá na academia. Não precisa, Na barbearia você já mandava um. Nossa, hoje os meninos que começam hoje tá no Você céu. tem essas gente. maquininhas ainda? Tá no céu. Eu tenho uma lá, de Eu tenho uma relíquia. de De recordar, relíquia lá, tá guardada com fio. Mas quem começa hoje já começa no céu, gente. Você E tá louco, antigamente, antes de ser essas maquininhas pesadas e com fio, era aquela que parecia um muito alicate. foda. Como que é o nome essa dessa daí maquininha? é aquela manual, né? Maquininha manual. Muito antiga essa maquininha. Esse daí já é cargo. Sim, já. Seu pai tinha uma dessa daí também ou meu pai não? Meu Tinha pai não? Meu não, pai aquela tinha. lá já é da década de 90 pra baixo. É, isso mesmo. Eu tava De 90 pensando pra aqui cima nesse já começou já a ser maquininha mais Cara, elétricas. e você começou a cortar em que região ali de Minas? Eu atendo até hoje, eu tenho uma barbearia lá em Iturama, Minas Gerais, né? É uma cidade de Iturama. 39 mil habitantes, é uma cidade pequena, né? Onde eu tenho equipe com 12 profissionais, né? A gente Caraca, atende, que tem grande. 8 cadeiras, né, de barbeiros. Top. Mas eu tenho uma loja de roupas também, né? O meu modelo de negócio é um modelo de negócio, eu acredito que não vou falar que é único no Brasil, que eu não conheço todos, mas é bem diferente, Uhum. porque a gente atende o homem em todos os setores, desde
calçado, camisa, camiseta, boné, relógio, perfume, o visual, né? Barba, cabelo, bigode, dia Já do tem noivo, tudo. A gente Pode faz já. tudo, faz tudo. Então, a gente cuida do homem no seu completo. completo, né? Criança até idoso. Então, Quanto que você cobra o corte hoje lá na sua barbearia? hoje eu cobro corte na minha barbearia R$ 120. Eu, o Peter, né? Cobra 120, a minha equipe cobra 60. Top. É a preço metade. bom. Não, a Bacana. gente. É bairro, shopping? Não, onde é que no você- centro. No centro. Não, minha cidade tem shopping. Se você falar de shopping, na cinema, mesmo, essas cara? coisas, umas 39 mil habitantes, filho. Ô, Tem nada louco. disso, não. Eu não... Como que é o nome da cidade? Pequena, Iturama. Iturama, Minas Não, Gerais. é uma né? cidade ótima de viver. Eu amo Iturama. Cara, eu peguei um carinho imenso pro mineiro. É. Antes, 4 anos atrás, antes de eu vir pra Alphaville, eu só conhecia paulista e carioca. Ah, Que é amigo, tal, parente, algo do tipo. Aí eu vim pra Alphaville, cara, eu até demorei a me adaptar. Conheci mineiro, carioca, a galera do sul, rondoniense, baiano, Nordeste. paraibano, cearense, quem que eu conheci? Mato Grosso em peso. Quem? Goiânia tem muito aqui. Goiano, Goiano Rapaz, mineiro parece cara, muito. Parece. A isso que eu ia cultura falar. parece muito. E eu peguei um carinho imenso pro mineiro, é muito gente fina, cara. Mineiro. São, pior você que conhece, são. Você tem alguém assim do cotidiano que você vive e toca ideia no dia a dia? Eu já trabalhei com mineiro também, falava muito devagarzinho, É. muito assim, Mano, às gente vezes dava boa demais, preguiça cara. de entender. Automaticamente você já Mas, pega um... mas é desse tipo mesmo. Mas é Já muito pega legal uma- porque dá pra entender, porque são pessoas calmas. Calma, E humilde, né, mano? Gente São humildes, finíssima. nossa. O mineiro, demais. o mineiro ele é muito acolhedor, cara. Muito, é muito acolhedor. Se você for na casa de um mineiro, ele vai te oferecer café, pão de queijo, água, fica pra almoçar. Faz amizade fácil. Confia nas pessoas fácil. Você- Porque é da legal. cultura mineira. É A verdade. gente é assim, a São bem gente é receptivos. simples, a gente muitas vezes até não tem essa maldade, né, de correria e tal, então é verdade. gostoso. Esse é o segundo barbeiro mineiro que a gente entrevista. A primeira foi a Juliana, né? Que trabalha com o seu Elias. Ela tá lá no centro, ela tá em BH, BH, né? porque eu tô a colado 800 ali. quilômetros de BH. Nossa. Pertinho, pô. Eu tô bem longe de BH, na verdade. Tá longe? Longe. Ah, é verdade, 800 km. 800 km. 800 km. 800 km. Boa. É longe. Nossa. Eu tô mais perto de São Tô. Paulo, capital, do que de BH. Eu nunca fui em BH, por exemplo. Caraca, mano. Então eu tô bem longe, eu tô lá na ponta do Triângulo Mineiro. Do interior, do interior, do interior. coisa, Então, irmão. assim, é bem mais longe. Cara, e quando você. Eu até esqueci de fazer essa pergunta, né? Padrão. Tem que ter essa pergunta. Quando. Você falou que iniciou na barbeira do seu pai, né? Aham. Já começou diferenciado, porque a maioria Já dos era. barbeiros começa na garagem ou na laje. Aham. Já começou diferente. Quanto que você cobrou no seu primeiro corte? Meu primeiro corte, eu não cobrava nada, Certo. né? Comecei sem cobrar nada, pra aprender nos amigos, na Aham. rapaziada. Então, assim, você que é barbeiro, tá começando agora, não fique constrangido de começar sem cobrar dos seus amigos. Não tem problema, você tem que aprender. Na verdade, você tá pagando um curso. Porque o aprendizado ele vai vir com a prática mesmo. Faz, até você tá pegando o jeito. Aí depois eu comecei cobrando R$1. 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 R$1 o corte de cabelo. Caraca. Depois eu comecei. Aí eu fui trabalhar num salão com 13 anos. Aí eu fui trabalhar num outro salão, num cara que chama Claudinei. E esse cara, tecnicamente, ele era um cara assim, mais evoluído que meu pai. Eu aprendi muito com ele, tecnicamente, de capricho, de cuidado, né? E aí, eu lembro até hoje, pra você ver como que era. O corte de cabelo naquela época era R$10 na cidade, né? E o meu preço do corte de cabelo era R$1,99. Não, e detalhe, promoção, R$1,99 e a cada 10 você ganhava um. Ou tinha o. Agora você cortava o cabelo a R$1,99 e ainda fazia promoção. O cartão fidelidade, né? Preenche. Carteirinha que você isso. ganhou no 11º. Era desse jeito, cara. E aí, Em assim, que ano que era isso aí? isso era em 2004, por aí. Rapaziada, ó, trazer uma reflexão pra vocês aqui. Vocês ficam chorando. Tá cobrando 20, 25, 30. Conversa com alguém que começou o que você tem de idade e o cara tem de profissão. Vocês vão parar de reclamar. Tem barbeiro que hoje acha pouco cobrar 30 conto. Olha aí. Irmão, Pelo amor, 30 cara. conto antigamente, até na minha época que eu comecei, cara, era somente os caras que, mano, tinham, sei lá, ganhava 3 mil, 5 mil por mês. E era a barbearia top que Sim, tinha sim. 30 conto. 30 conto na quebrada, irmão, era muito difícil o cara pagar. É. Se você for colocar na proporção, por exemplo, o corte na época na cidade era R$10. Eu cobrava R$2. Eu cobrava 20% do valor do corte da cidade.
Então o cara hoje que cobra, vamos pôr que o corte de cabelo na cidade do cara é R$ 50. É como se ele estivesse cobrando R$ 10 no corte de cabelo, Uhum. né? Na Exato. mesma devidas proporções. Porque talvez o cara vai É falar verdade. assim, ah, mas na época R$ 2 era dinheiro. Era dinheiro? Era, porém o corte era 10, eu cobrava 20% do valor. E tudo bem, Tá era o tudo meu certo. começo, eu precisava disso. E aí eu precisava lotar agenda, eu precisava mostrar meu trabalho, eu precisava que as pessoas confiassem em mim. Cara, e 13 anos, eu não tinha um passarinho para dar água, não Não tinha tinha nada, preocupação pô. nenhuma. Eu Tava tranquilo. trabalhava diretão, Só coluna tinha energia. zerada, filho. Hoje a coluna tá tudo fodida. Tá com quantos anos? Perdão da hoje? palavra. Eu já tenho 37. 37, tá novão, pô. Tá Tá, inteiro. tá Tá novo. bem, né, Tá mano? estilosão. Tá um novo. bebê, né, não? Mas com, ó, galera, 6 desgastes na coluna, tá? Não se iludam. Sei. Essa profissão não é tão fácil como Não, parece, não. não. Eu trabalhei muito tempo com postura errada, até aprender, né? Eu tenho uma doença que chama espondilite anquilosante, que é uma doença que ataca a coluna. Eu tenho que tomar um medicamento todo mês, né, de alto custo, inclusive. Custa R$ 8.000 essa vacina. E eu tenho que tomar o resto da vida. Senão a minha coluna, eu vou pra cadeira de roda. Meu pai tinha essa doença e eu Ah, herdei esse. Mas graças a Deus hoje tem tratamento, né? E assim que eu descobri, eu comecei a tratar. que top, Mas cara. é E isso. durante essa Não sua é fácil. trajetória, ô Peter, você se encontrou em algum momento que você falou, não quero mais ser barbeiro? Sim, todo momento. Até 10 anos de profissão, eu só sabia falar isso. Que eu não queria ser barbeiro. Você já trabalhou com outra coisa, fora barbeiro? Não. Eu só fui barbeiro. Então, por que que eu queria não ser barbeiro? Porque a única coisa que eu sabia fazer era barbeiro. Então você fica aquela coisa assim, né? Você olha fora, você fala assim, cara, será que lá fora é melhor? Será que outra profissão é melhor? E eu falei assim, cara, eu quero ser outra coisa, eu Fica não quero aquela ser dúvida, barbeiro. né? E às vezes você atende um corretor, você atende outra pessoa, você atende diversas várias profissões, você vai olhando. Mas isso é legal porque você já tem uma noção. Será que isso é legal? Será que aquilo é legal? Você de querer sair da barbearia e... Nossa, cara. Eu fui um cara que Demais, né, eu mano? não A me gente vai ter... apaixonei pela profissão no começo. De verdade, eu fui me apaixonar, aí que foi o X da questão. Eu tava com 21 anos já, 21. Então você vê, dos 11 até os 21, 10 anos fazendo o que eu não queria fazer. Mas por que, Peter, que você ficou fazendo isso? Porque eu não sabia o que eu queria fazer também. Caraca. Então o X da questão é essa. Eu não sabia o que eu queria, mas eu também não sabia o que eu queria. Eu acho que é mais difícil quando a Faz pessoa sentido. nunca trabalhou com outra coisa, né? Ela se encontra num momento ali, ela fala, putz, mano, eu nunca fiz nada. O que eu vou fazer? É. Ainda mais se você não tem um incentivo. Acho que é Sim. mais difícil por essa forma. E uma coisa assim que é interessante, gente, porque às vezes eu fazia aquilo que eu não queria fazer, mas eu fazia bem feito. Eu fazia bem feito. Sempre me propus fazer tudo muito bem feito, dar o meu melhor. E com isso, eu era muito caprichoso, eu demorava 2 horas no corte. Depois passei a demorar 1h30, depois 1 hora. Padrão. E aí, Barbeiro, beleza. Começa. Aí o que acontecia? Eu ia cortando os cabelos e aí os clientes foram aumentando, a agenda ficando cheia. E aí, beleza. Eu trabalhava nesse tempo na barbearia de outro profissional. Aí esse cara que eu trabalhava junto, ele resolveu ir embora e mexer com outra coisa. Ele vendeu a barbearia pra mim, com 16 anos. Com 16 anos eu comprei a barbearia dele e comecei a atender eu e uma outra cabeleireira. E aí as coisas começaram a fluir, né? Eu indo mais desorganizado financeiramente, gastava tudo que ganhava, até ganhava bem. Você veio com 16 anos. Nessa época eu já cobrava um pouco mais no corte, eu cobrava acho que R$ 8 no corte de cabelo. Eu com 16 anos, eu ganhava uma média de 2 salários mínimos para aquela época. Caramba, 2 salários legal. mínimos hoje, Grana, hoje tá dando R$ 3.000, um cara com 16 anos. É grana. Era uma grana legal. Só que eu gastava tudo. Com comida, bebida, Novão roupa. também, vai esquentar a cabeça com o Não quê, pô? esquentava com nada. Baladinha, Baladinha, então tomava assim, uma pinguinha. naquela época não. Naquela época naquela época eu era menino da igreja, né? Então não tomava não. Top, Tomava não. menino direito. Só não tinha juízo. Hoje sou direito ainda, tá, gente? Também não vou falar que não sou, né? Mas assim, eu já era menino da igreja, eu tive um período só que eu desvirtuei, mas não vem ao caso. Voltou pro caminho do... Voltei pro Senhor. caminho do pai. Top. Cara, e como que você descobriu o mundo do visagismo, assim? Que eu vejo hoje no seu perfil que você é um excelente barbeiro e um excelente visagista, bem Sim. posicionado. Sim. Como é que você descobriu? E qual fase da sua carreira que você falou, cara, eu quero ser um barbeiro visagista? Porque o visagismo eu estudo até hoje.
eu vou confessar, não é uma coisa muito fácil de É se entender. complexo. É muito complexo demais. Muito complexo. Como que foi essa virada de chave para você entrar nesse mundo? Ó, eu vou falar pra você quando que eu estudei visagismo. E Pode quando, falar com quem também você quiser. quando foi o divisor de águas na minha vida, Aham. tá? De barbeiro pra barbearia. Só voltando lá, quando eu resolvi ser barbeiro, né? Eu tinha 21 anos e eu tinha uma boa clientela. Eu voltei a trabalhar em outro salão de outras pessoas, porque eu fechei o meu, quebrei o meu primeiro salão lá com 16, 17 anos, Uhum. quebrei. Voltei, fui trabalhar em outra barbearia e aí eu atendia lá e eu resolvi casar com 21 anos. Conheci minha esposa, né? E a gente estava na igreja e tal, vamos casar, legal, pra ter uma vida correta. Resolvi casar com 21 anos e eu não sabia o que eu queria fazer. Eu fiz um curso de mecânico industrial para trabalhar na usina da minha cidade Nossa, na bem época. diferente, hein? Nada a ver. Fiz o curso, gostei do curso, falei assim, vou ser mecânico. Mas aí, meu filho, o que aconteceu? Em vez de contratar a usina naquela época, eles mandaram um monte de gente embora. Aí meu sonho de ser mecânico industrial foi por água abaixo. Foi por água abaixo. Aí beleza, eu continuei e falei assim, cara, eu vou casar. Então vou ter um gasto maior, preciso resolver minha vida, o que eu vou ser? Aí eu resolvi, falei assim, cara, então, porque eu sei fazer cortar cabelo, eu vou ser cabeleireiro, vou abrir meu salão. Aí eu resolvi abrir o salão de novo. Minha mãe tinha uma motinha, ela me emprestou aquela moto pra mim alienar ela no banco, pra pegar um empréstimo pra começar o meu salãozinho lá. Como é que fala? Como é que fala hoje isso aqui? Você leva, tipo, penhorar, né? Ficou. Não é Acho que nem penhorar. faz isso hoje, né? Como. Uma garantia. É garantia. Não é. Fica. O bem fica avaliado, né? Avalizado, Fica não sei. retido, né? Até você isso. pagar, parece. Aí ela me emprestou, eu fiz o empréstimo, comecei o salão. Cara, isso aí aqui em São Paulo é agiotagem, né? Isso é agiotagem. Não faz mais isso não, hein? Não faz, é porque na Faz, verdade a moto, ela era um bem como garantia pro banco. Então se você ir lá, por exemplo, você tem seu carro quitado. Se você ir lá no banco e falar assim, eu quero levantar uma grana em cima do meu carro, você é como se você estivesse fazendo um financiamento em cima do seu carro. Cara, entendeu? então, Eu usei a moto da minha mãe naquela época. eu não sou fã de nenhum agiota, não, irmão, mas pra mim, não é crime os caras emprestar dinheiro. Porque o banco faz isso, mano. Faz, ó. A Faz diferença sentido. é que tem ligação com o governo, tem. Na verdade, taxa você tem que aqui, ser taxa amigo do aqui. agiota. Você Melhor tem que você ser amigo. best friend. Você tem que ser muito Tá amigo. entendendo? irmão. Tem que ser O, muito amigo. o banco pega seu carro, sua casa, seu apartamento, o agiota também. A única diferença que tem entre os dois é que o agiota ele dá uns pipocos em você. O banco Por não. isso que você tem que ter um agiota crente. Que não Porque mata. Ele não vai matar, ele vai orar pra você ganhar dinheiro pra você pagar ele. Mas eu tô precisando, rapaz. Você Se tem que souber ser- de alguém. Senão, É um parceiro meu que a gente manda meme um pro outro no Instagram e tudo mais, mas não vou divulgar. Se eu contar. Eu não faço conta. Top demais, irmão. Mas aí foi esse ponto, né? Que eu resolvi. Aí quando eu resolvi ser cabeleireiro, barbeiro naquela época, é isso que eu vou ser, com 21 anos, cara, mudou. É o que eu falo assim, de posicionamento e reconhecimento. Aí a hora que eu abri meu salão, eu falei assim, é isso que eu vou fazer. Aí eu resolvi fazer curso. Adoidado. Fazer curso, cara, eu quero Quantos aprender cursos de você já verdade. fez até hoje? Pô, velho, naquele começo eu fazia curso praticamente uma vez por mês. Eu fazia média de 18 cursos por rapaz. ano, Nossa. né? Você deve ter Porque- um free workshop curso aí. Ah, tem fácil. Não, aí detalhe. Aí eu fazia isso no Brasil, eu falei assim, cara, nós vamos chegar no visagismo. Aí eu falei assim, cara, eu quero fazer um curso aonde os tops fazem. Porque eu não queria fazer curso mais com os top. Eu já estava fazendo com os top do Brasil. Eu queria ir lá na raiz, lá na fonte, onde eles iam. E naquela época, eu fiquei sabendo que eles iam para Paris. Uhum. Eles iam para Paris, que eles iam para Isso. Barcelona, Londres, lá que era a fonte. Uhum. E não tinha essa internet que a gente tem hoje para Você facilitar. chegou aí lá pra fora? Aí detalhe, aí eu falei assim, vou para Paris. Paris. Consegui, cara. Fui num curso de um workshop, o cara tava levando uma turma de cabeleireiros do Brasil. Olha isso. Aí, meu Nossa, amigo, velho. eu tava duro, quebrado, sem dinheiro, Visão. mexendo com a minha casa, construindo casa. E eu falei assim, cara, a casa tava feita, porém faltava eu fazer a varanda do fundo. A minha mulher tava lavando roupa no sol, né? A máquina ficava no sol. E aí eu falei pra ela, falei, amor, ou a gente faz essa varanda, ou eu vou pra Paris. Aí ela, vai.
Paris, né? Eu já tô lavando roupa no sol, ficar mais um ano, nós fica, não tem problema. Olha que bem. Bora, pra cima. Aí eu, ao invés de mexer na varanda de casa, eu fui pra Paris fazer esse curso. Na época era um curso assim, que eu gastei uma grana. Foi só você ou foi com a esposa? Foi só eu, Só você. só eu. Era um curso pra Quem cabeleireiro. que era o que você fez lá? Aí eu fiz Paris, eu fiz Longueiras, eu fiz Pivot Point e fiz L'Oréal. L'Oréal. Visagismo. Aí, Pivot Point foi a primeira vez que eu tive contato com visagismo. Primeira vez. Pivot Point. Pivot Point. Visagismo. Até então eu nem sabia que era visagismo. Então, eu conheci o visagismo lá. Eu comecei a aprender lá. Para os barbeiros que tá entrando aqui na live, no YouTube, seja lá onde for, e não sabe o que é visagismo, explica aí, ô Peter, pra galera. Visagismo nada mais é, para simplificar, o estudo que revela a beleza. É isso. Né? É o estudo que revela a sua beleza. Mas o que é a beleza? A beleza é o que você é de fato, porque a beleza ela é subjetiva. Ela depende do olhar de cada um. Mas a sua beleza ela é única. A hora que eu falo assim, eu quero revelar a sua beleza, revelar quem você é de fato, a gente está falando de quê? De personalidade. É por isso que hoje eu até prego um pouco contra essa galera que fala assim, vamos fazer visagismo. Todo mundo cabelinho para trás, todo mundo cabelo Padrão. igual, padrão, mesmo tipo de roupa. Cara, visagismo não é E isso. você percebeu que isso aí explodiu? Isso. E O cara chega na barbearia querendo mudar. Só que o cara sai igual o cliente do lado. Exato, Ou igual porque, o barbeiro. porque Mano, isso eles aí- estão brigando Isso contra são o degradê. Peraí, não, visagismo, errado, o pai. degradê morreu, o degradê não faz mais. Pô, mano, se o cara tem um estilo, por exemplo, se o cara quer usar um degradê, ele tem um estilo mais solto, ele quer passar que é um cara que é moderno, que quer passar essa mensagem, porque a mensagem que você passa, não só de perfil, de personalidade, é mais importante do que a própria beleza e o visual. É verdade. Por quê? Porque eu tenho que trazer você quem você é de fato. Uhum. E o seu estilo é único, você é único. Quando você trata as pessoas como pessoas únicas, você não faz mais nada igual. Cada um você vai fazer um corte, cada um você vai trazer uma mensagem, cada um você vai entender. Por isso que quando você fala de visagismo, eu mando para o meu cliente, a primeira coisa para ele responder um perfil comportamental. Para mim entender quem ele é de fato. E aí é 1 hora de conversa, para depois ter 1 hora de corte. Isso. Então é muito mais tempo de relacionamento, de entender quem é o cara, entender o que ele é, o que ele quer passar de fato, se ele quer ser intencional, se ele quer ser estratégico naquela postura dele, no que ele está querendo vender, porque a imagem comunica. Então é isso. Então o visagismo para mim é revelar a beleza que cada um tem, mas porém respeitando a personalidade de cada um. A hora que você respeita isso daí, cara, você vai estar com corte, você vai estar com corte, você vai estar com corte, você vai estar com estilo, você vai estar com cada estilo. É isso mesmo. Entender que as verdade. pessoas são diferentes. Aí, pessoal, pegaram aí, né? O que é visagismo. Depois dessa aula aqui, não é possível que vocês não vão saber o que é. E ficou muito padrão o cara chegar na barbearia e falar assim, eu vou fazer uma consultoria com você, então eu já vou ter que deixar o cabelo crescer já. Pois é, não tem nada. Não faz a ver, sentido. cara. E aí até vai queimando os barbeiros que são visagistas também. Vai queimando. Porque você vai padronizando tudo, eles nem vão precisar mais ir atrás da sua consultoria. Porque vai só deixar o maxilar, vai deixar o cabelo pra Porque trás. cortar Já era. cabelo, tecnicamente falando, você vai saber, eu vou saber. Exato. Como você vai saber? Eu sei fazer um corte todo na tesoura, texturizado, bonitinho, cabelinho pra trás, você sabe. Então, se todo mundo for fazer isso, eu falar assim, então todo mundo é visagista. Cara, visagista é conexão de verdade. Conexão. Né? E é uma coisa que faz diferença. Você falou que se conectou com o visagismo na Pivot Point, né? Foi. Minha primeira Cara, vez. qual foi a experiência ali? Por que você falou, eu curti, tipo, você falou, eu gostei, é isso que eu quero, é um mundo novo. Como é que foi aquele momento? Quando eu conectei com o visagismo lá em 2014, né? Eu entendi muito pouco sobre o que era isso. E hoje o visagismo ele é muito mais profundo do que era naquela hora. Eu entendi que, peraí, o atendimento Era raso, ele tem por era assim dizer. raso, é muito mais raso, muito mais raso. Hoje você vai estudar o visagismo, você entende que antigamente a gente falava assim, qual que é seu perfil, o padrão do seu rosto, né? Uhum. Aí eu falava assim, não, é redondo, é oval, é retangular ou é triangular? É só isso. Cara, a hora que você pega hoje, meu amigo, análise de terço inferior, terço médio, terço superior, de oval, de triangular, de octagonal, hexagonal. Então, assim, é muita coisa que tem, se você for analisar o rosto, o perfil, o estilo,
A personalidade é muito. E pelo fato do visagismo na época ser raso, na sua opinião, o que você acha que acontecia? Aqui no Brasil, os barbeiros não tinham esse conhecimento para repassar, ou o visagismo ele sempre foi assim completo? Sempre foi. Sempre Eu, foi. eu acho assim que lá naquela hora você já tinha, por exemplo, os livros, né, para você estudar. Livros Já leu bastante livro? gigantes de páginas assim sobre De visagismo visagismo. que você poderia aprofundar. Qual foi o mais Mas- top que você leu? Que você... De visagismo ou no geral? Eu já li Visagismo. mais de 100 livros, Não, vamos lá. visagismo. De visagismo, eu nunca li nenhum livro. Sério? Não. Não. Eu sou muito verdadeiro nisso. Porque eu poderia falar aqui e citar alguns Sim. que eu já li sobre visagismo. Mas eu não li livro de visagismo. Eu já estudei, eu já aprendi, eu já fiz workshop, Top. já vi muitos vídeos, mas livro de visagismo não. Eu era muito. Sempre fui muito voltado para ler livro, quando você fala de livro, de desenvolvimento pessoal, de empreendedorismo. Isso daí sempre chamou mais minha Top, atenção. bom, De alta abre a mente, né? performance. Então, esses livros são os livros que eu sempre li muito, né? Então, E aqui no mais me Brasil, chamou quem que atenção. foi o cara que trouxe o visagismo? Do seu ponto de vista. cara, o cara que que trouxe? trouxe o visagismo, vamos falar o cara que popularizou o visagismo? Pode ser. Porque quem trouxe, eu não sei. Você fala assim, Eu sei. às vezes o cara que trouxe, Eu vou falar na outra entrevista. Sabe ou não sabe? Eu sei. Não fala pra ele. Você sabe quem foi? não. Eu não sabia também. Descobri, Eu descobri na através de outra quem mesmo? entrevista. Na... Ah, tá. Descobri através do Marconi. Ah, o Marconi. Marconi é um fenômeno. Descobri, ele falou, ó, não, mas o cara que tal, o pica da galáxia é isso aqui, ó. Puf! Aí eu fui na fonte. Fala aí, vamos ver se é o mesmo. Cara, eu não lembro o nome dele. Eu sei que ele não é brasileiro. Ele é naturalizado brasileiro. Eu acho que ele acho que O nome dele é até de gringo. Acho que ele é inglês, se eu não me engano. é o mesmo, então. Mas não me lembro. O nome dele é Philip Howes? Isso. Philip alguma Philip. coisa. Philip É verdade, eu esqueci desse Philip Hallowell. Philip Hallow. Philip Hallow. É, Hallowell. é verdade, eu esqueci de citar. Ele não é brasileiro, ele se naturalizou. Eu não Ele sabia não é. disso. Até o sotaque dele não é. Mas uma coisa que eu aprendi, tá vendo? Eu não sabia disso. Que É. bom que você tá aqui Philip pra ensinar Hallowell. uma coisa também. Não, cara, eu tô aqui pra aprender. Então, eu fiz um curso com ele, Eu não- online. É. Inclusive, foi até lançamento. Eu acho que foi em 2022 para 2023. A equipe dele tava posicionando ele no digital. E ele é um cara Tava de mais mesmo. idade. Aham. Esse mundo do digital pra ele é, tipo, muita coisa, é muita novidade. Ele não entendia. Eu cheguei a conversar com ele. Conheceu Uns ele, 2 então? anos atrás, não, pelo Instagram. Pelo Instagram, né? Eu falei, cara, eu queria fazer um curso com você, só que presencial. Aí ele falou assim, cara, mas eu não tô mais fazendo curso presencial, só online. Eu falei, cara, vê quanto você vai cobrar que eu pago. Caraca. Eu quero fazer. Ele falou, não, mas eu não faço mais, tá? Caraca. Aí eu falei assim, então não dá, né? Não dá. Mas o Philip Hallow mesmo, eu não lembrava o nome dele. Não, o cara é desenrolado. Ele sabe muito. Ele... Você acredita que ele ia vir na próxima quarta agora? É Ah, mesmo? Convida ele, tá vindo de Itu, interior de São Paulo. É mesmo, ele é de Itu, né? É Itu. Ele é de Itu. Só que aconteceu uns problemas lá, pessoal. Aí nós teve que reagendar. E a agenda, cara, do podcast tá muito cheia, então Que vou tentar benção. intercalar ele. É um problema bom. Eu tô de muito ansioso resolver. pra conhecer ele pessoalmente. E aproveitando, você poderia vir também, cara. Não sei, talvez. Pra conhecer o homem também. Aproveitar que ele Claro, vai tá então, aqui. inclusive, é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou convidar alguns barbeiros próximos a gente, tanto amigos. Cara, como- se for numa data que eu estiver aqui, porque eu venho aqui uma vez por mês. Né? Eu fico uma então. semana Você vem aqui no e final do 3 mês, lá. né? Toda Ah, última semana do sim. mês eu estou aqui. Não, quiser vir aí, a casa é sua. Estamos aqui, bebê. Estamos aqui pra servir, pra Tamo ajudar. junto, bebê. Olha a linguajar dele no Instagram. Tamo junto, bebê. Você É fala isso. bebê, você já lembra do Peter. Já era. Fala, bebê. Irmão, fala pra nós, o que que o barbeiro, qual que é a mentalidade que um barbeiro tem que ter hoje em dia pra ele se destacar? No seu ponto. Pra ele se destacar, Destacar na profissão, porque tem muito barbeiro, cara. Tem. Muito Tá tendo barbeiro. bastante. Tem muito barbeiro especialista em degradê, em penteado, em visagismo agora, pigmentação, o que mais? Em tem barba. demais. Só que Penteado também. pra se destacar são poucos. E o que que esses poucos estão fazendo, no seu ponto de vista, pra se destacar? Qual que é Na a minha opinião, mentalidade? pra se destacar hoje, rede social. Rede social. Sim. Tem que estar bem Tem que se posicionado posicionar. no Tem que se Instagram. posicionar porque eu vejo muitos barbeiros, até os meninos da minha equipe, né? Eles sabem muito, entendem muito, tecnicamente são bons de atendimento, né? Uhum. Sabem tudo.
Mas existem vários jeitos de se destacar, né? Se eu quero me destacar como? Eu quero me destacar para ter a minha cadeira cheia. Eu quero me destacar para eu crescer a minha barbearia. Ele tem que ter um objetivo. Tem que ter um objetivo. Né? Top. Então, peraí, eu quero me destacar como? Eu sou a maior barbearia da cidade? Uhum. Não, eu sou o maior barbeiro da cidade? Não, eu sou o barbeiro que cobra mais caro na cidade? Então, eu acho que tudo isso é um ponto. Então, não tem só uma chave que você vai virar. Falar assim, não, é isso, é isso, é isso. Concordo com você. Então, para mim, por exemplo, o que me fez destacar como profissional na cidade foi aprender técnicas de corte. Técnica Foi de buscar corte. curso, workshop, aprender. Top. Isso me fez destacar como um profissional. Com Tecnicamente certeza, falando, para o cara ver o meu trabalho e falar assim, ficou muito bom. Sensacional. Então, isso. Esse é o caminho para quem quer ser. Agora, peraí, eu quero ter a maior barbearia da cidade, eu quero crescer e aumentar. Mano, aí você tem que aprender gestão. Tem que aprender como que você faz para ter uma equipe, liderança, gestão, contabilidade, marketing, propaganda. Isso daí você tem que dominar de tudo um pouco. Uhum. Então, assim, eu quero Você ter bem completinho, né? Tem que ser mais completo nisso. Então, eu quero aprender gestão porque eu quero ter uma barbearia, Gestão. eu quero ter liderança, eu quero saber como lidar com a equipe e treinar a equipe. Top Então, esse é demais. outro ponto. Então, eu Cara, fui você indo degrau por degrau. Primeiro, eu fui um bom profissional. Ó, Depois, tive uma boa barbearia. Depois, eu falei assim, agora eu quero me destacar a nível nacional. Você montou um planejamento, com cada planejamento um objetivo. Sim, Isso é muito exatamente. E eu fui degrau por degrau, Degrau porque por degrau, não você adiantava procurou. falar assim, peraí, eu quero ter a maior barbearia da cidade se eu não entendia nada tecnicamente, se eu não tinha uma agenda cheia. Verdade. Então, para mim ter uma barbearia cheia, primeiro eu precisei ter minha agenda cheia, para o meu cliente que conhecia meu trabalho, para mim treinar o meu profissional, falar assim, esse daqui foi eu que treinei, pode fazer com ele tá do meu lado aqui. Uhum. E assim foi indo. Foi um, depois dois, depois três, depois quatro, depois cinco, depois seis. Beleza. Então, foi assim que o negócio foi crescendo. Massa. E no seu ponto de vista, ô Eric, o barbeiro, qual que é a mentalidade ou o que o barbeiro tem que fazer hoje para ele se destacar aí? Na minha mercado. opinião, obviamente fazer esse planejamento e buscar referências. Buscar alguém aqui próximo, alguém que já é referência na área, para grudar e seguir os mesmos passos, porque é muito mais importante você olhar para o cara que está no lugar que você queria estar, e aí ele chegar e falar assim, ó, aí vai ter um buraco, aí vai ter um outro buraco, um outro, e você vai ter que fazer assim, 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 assado. Ele vai ter que ser o seu mentor, então o que eu posso dizer é você procurar um mentor, uma referência, buscar Top. esse acesso. Se capacitar, como o Peter Se falou, capacitar, isso é ter um interessante. mentor. E para resumir, o que eu falo? O barbeiro ele tem que se movimentar. Barbeiro estagnado não cresce na profissão, irmão. Menino Ele vai ser parado não vende cortador. picolé. Não, Menino parado no meio de picolé. Caraca, deixa eu anotar esse daqui. Não sabia não. Que ditado é esse? aí? Da hora, do mano. Estado Mineiro, bebê. Carrinho parado não vende picolé, não, Tá por filho. dentro. É isso aí. Você tá com o network em dia, Você inclusive. vê, ó, já. Cara, o barbeiro que não se mantém em movimento, irmão, não vai pra curso, não vai pra mentoria. Cara, não onde vai eu pra... tô? Eu tô vindo em Alphaville. Você sabe como que eu conheci esse cara aqui? Ah, Em movimento. Em Na movimento, é palestra verdade. do Pablo Marçal. olha aí. Mano, que barbeiro hoje, irmão. Que sai do mundo da barbearia e vai buscar um conhecimento sobre desenvolvimento pessoal, Nossa, eu sou comunicação. com a minha equipe, cara. Cara, é Eu raro. tenho que falar, gente, vocês têm que ir, sai. É isso. Mas é difícil. Sai do ambiente, sai da zona de conforto. Aí daqui a pouco esse cara levanta a mão, ó, sou barbeiro ali pro lado, ele olhou pra mim, teve aquela conexão. Rapaz, é nóis, velho. Tamo junto. Tira Ai, uma que fotinha, beleza, pô. cara. Vocês estão aqui Tamo. agora. Olha fazendo isso, trabalho hoje tamo aí. juntos, ó. Olha que top. Muito mano. louco, satisfação, irmão. Satisfação. Agradeço, mano. Viemos Mas através disso. eu concordo muito com isso, porque se você perguntar pra mim, Peter, o que você veio fazer em Alphaville? O que você veio fazer em Alphaville, cara? Eu tenho minha barbearia montada. Uhum. Minha loja de roupas montada. A gente fatura 1,8 milhões por ano. Eu cobro o corte mais caro da minha cidade. Tá Esse- próspero, hein, irmão. Amém. Deus O maluco tá abençoe. gigante, né, mano? Parabéns, mano. Não, o que é isso, cara? Vai chegar Parabéns, longe. de verdade. Vai chegar longe É, demais. então, assim, aí você fala assim, pra quê? Pra quê? É o próximo passo, é o próximo nível. Então eu entendi que, peraí, eu vim fazer o quê em Alphaville? Isso que você falou, network. Network. Lá em Iturama, na minha cidade, não tem um podcast de barbeiro pra mim participar. E não tem nem muito network, né? Assim, não Não, só tá em limitado, Minas, ó. mas em muitas regiões do É Brasil, né? limitado, cidade pequena você não tem. Então eu tô aqui atendendo em um dos maiores salões aqui de Alphaville.
Aí a gente vai voltar naquela parte das redes sociais. Mas por que redes sociais? Por que você me convidou? Porque um cara falou de mim pra você que me conhece da rede social. Aham. E aí esse cara falou de mim pra você e Aí você no foi seu no meu perfil e curtiu, viu o um meu posicionamento e tudo viu o mais. posicionamento, viu o tamanho da minha rede social, falou assim, cara, faz sentido pra mim. E por que eu tive porta aberta em um dos maiores salões? Por causa da rede social. Por E eu causa do acompanhei, eu posicionamento. fiquei um tempo acompanhando Por seus causa do vídeos crescimento. no É por isso Instagram. que eu falo, cara, investe em redes sociais, investe em aparecer, investe em... Em marketing, né? Como diz os meus amigos nordestinos, né? Investe em se amostrar. Se Tem que se amostrar, bebê. Se você não tiver se posicionado para mostrar o seu trabalho, sem medo de julgamento, sem medo se alguém vai achar bom, se não vai. Cara, eu vim de uma cidade do interior, de uma cidade de 39 mil habitantes. Eu tenho 420 mil seguidores no Instagram, mais 470 no TikTok. E aí você fala assim, pô, velho, você tem quase 1 milhão Tá de estourado, hein, pessoas. pai? Não. Já era. Fazer uma parceria, hein? A E publi. Parceria. E aí você fala assim, mas peraí, pra que isso? Né? Então, cara, porque eu sei que isso abre portas. Eu vi isso aí há 5, 6 anos atrás. Falei assim, cara, a rede Quanto tempo você social tá vindo pro Alphaville, vai Peter? mesmo. Essa é a segunda vez. Segunda vez? Segunda vez. E já tô aqui no podcast. Caramba, Você vê que é a massa, porta? mano. Eu achei ele que você já já tá tava aqui, né, É, meu? Mano, eu achei que você já tava aqui faz tempo, Não, pô. filho, segunda vez. Aquele dia ele falou, não, tô num salão em Alphaville. Eu falei, caramba, ele já tá bem Não, treinado. filho, eu fiz, você vê, eu fiz Que um da vídeo, hora, mano. fiz um vídeo com o Garel do Mel. Galera, É, você estourado. que... É uma Você figura. Atendi ele ontem de novo, a primeira vez eu já Legal. fiz um vídeo com ele. Fiz um, Ele mora aqui em Alfa? mora em Alfa. Fiz um vídeo com o pai dele, que é estourado também nas redes É. sociais, né? Fiz um vídeo com. Ontem a gente fez um vídeo indo lá em Osasco. Depois vai até sair o vídeo. Vou dar uma olhadinha. Eu Já com era outro Mel. cabeleireiro que tem quase 1 milhão de seguidor, que trabalha junto. Que E da aí a hora. gente vai soltar um vídeo indo lá em Osasco fazendo um cabelo Como de um é o nome? homem e de um. Ele chama. É barbeiro? Não, ele é cabeleireiro. Ah. Thiago Guarnieri. Por que ele é cabeleireiro? Porque ele vai fazer o cabelo da mulher e eu do homem. Uhum. Nós achamos um casal lá no meio do centro de Osasco e um casal para passar um dia fazer uma transformação Que da hora. neles. E aí a gente vai soltar esse vídeo depois. Ele fez a transformação na mulher e eu no homem. E aí, cara, pro Dia dos Namorados. Vai ser Que uma vai ter benção, agora. cara. Caraca, Então, assim, network top, hein? o que que faz? É o Movimento, network, né? é o movimento, é o que você falou. A gente aqui citou 3 pontos, cara, que pra mim não são só esses, mas pra mim é a base. Você falou do... Até fugi da memória. Do posicionamento, se expor mais em rede social. O Eric falou. Mentalidade. Acredito. Mentor, tem o Mentor e mentor mentalidade. E do movimento. Cara, esses 3 pilares, quando você coloca eles bem trabalhadinhos ali, um do lado do outro, cara, você alcança... Irmão, olha aí, ó. Hoje você tá em alfa. Você é louco. E você tá no comecinho do network. Comecinho. Você já tá bem posicionado num lugar bacana, atendendo. Cara, já tá atendendo famoso. Não sei se lá você já atendia. Não, você acha, filho? Então. Não vai, ué. O cara Hoje vai tá aqui com nós. Iturama, você não passa, você tem que ir. Aqui em São Paulo você passa às vezes pra fazer um negócio e beleza. Lá você tem que ir, meu amigo. Legal. Não é caminho de ninguém. Cara, quem que é a sua maior referência hoje? Minha maior referência é. Se a gente for ver. Se você quiser Como? citar mais de um. Não, duas, cara, a minha três. maior referência é Jesus Cristo. Top, Né? Se eu for top. pegar religiosamente falando, né? Porque é o cara que fica fácil você modelar, né? Quando você fala de amor ao próximo, quando você fala de cuidado, quando você fala de liderança, tudo ele foi o melhor. Eu até demorei um pouco para falar porque eu não sabia se era nessa linha, mas se a gente for falar pro hábito humano, né? Porque Jesus Não, é de Deus, modo né? geral. De modo geral, cara, eu tenho umas referências, se você for falar do ramo de barbearia. Hoje, o maior é o seu Elias, sem dúvida, né? Tanto que eu faço mentoria com ele, tá? Ele tá aqui atrás, ó. Eu Ladinho. faço... Seu Elias, logo, hein? Faça o convite pra ele aí. Chama, seu Elias. Chega aí, meu parceiro. Tá do lado aqui. Tenho fé em Deus que você vai ver esse quarto Pertinho, aqui. cara. Claro que A gente vai. tá do seu lado. Olha pro prédio de frente. Tem um Brascan. Seu Do Elias. lado do Brascan, 29º andar é onde a gente tá, fechou? Tá do lado, cara. Vem pra cá, Não, ele vai vir entender. sim, pode ter certeza. Logo. Amém. Eu faço mentoria com ele, sou um dos mentorados, né? Você tá no Code X. Code X, né? Code Top. X. Vou entrar logo nesse daí. Vai, claro que vai. Eu entrei hoje é a terceira reunião, inclusive. Né? Meu irmão, se você pudesse dar um conselho pra você. Mas vamos voltar lá, né? Desculpa, te cortando.
Da onde? Sobre a pergunta que você fez, A quem são suas referência? maiores Ah, referências. verdade. Você não terminou, né? Você falou que o primeiro é Do Jesus, né? Top. depois do Ramas e Elias, né? Do segmento Mas Elias. agora que você fala, porque eu sou muito eu gosto de empreender demais, né? Aham. Então, se você for pegar do ramo de empreendedorismo, eu gosto muito, por exemplo, do Flávio Augusto. Flávio Top. Augusto. Gosto muito, por exemplo, do velho da Van. Vai dar bom. Ele tá aqui em São Paulo, ele tá em Alphaville, inclusive. É. Ele chegou ontem Ô, velho da Van, vai lá cortar o cabelo comigo, cara. Ó, vou lustrar lá sua tarefa. e ele é gente boa, pô. Eu não conheci pessoalmente, mas Ah, já ele tive parece ser muito gente um boa. network que eu Parece mesmo. vi ele presencialmente, mano. O cara é muito gente boa, humildade. Muito humano, né? E por Então, quê? igual eu tava falando, ele tava na Paulista gravando, tá aqui em Alphaville, pô. Esses caras são referências pra mim porque eles saíram do zero. Porque eu vejo referência pra pessoas que saíram, né, da mesma, de Silvio Santos, por exemplo. Quantos anos o velho tem? O velho da Van, acho que ele tem uns 65. Tá, vamos pra uma reflexão. 65 anos. E você aí, barbeiro, com 25, sei lá, 27, 30, 40 anos esperado. Pô, eu não fiquei milionário, que não sei o quê. Ah, Irmão, pelo vai amor de plantando. Deus, Continua plantando que, cara, você pode explodir com 30, 40, 50. Ó, o velho, ficou milionário com quantos anos? O De velho quanto? da Van? Foi. Eu não É sei. recente, não é sei coisa quanto que recente. ficou milionário. Você Né? não- Hoje ele é bilionário. Com 40, eu já ó, vi. dá pra ter uma noção. Com 48 anos ele tinha 15 lojas, 49 ele tinha 25, e aí com 50 anos ele tinha 50 lojas da Van. Aí, ó. Olha aí. Era a meta dele, não sei se você já viu isso. Ele tinha falado pra alguns dos colaboradores deles que ele, quando ele tinha 48 anos, ele falou: "Eu tenho 15 lojas, com 50 anos eu quero ter 50 lojas da Van". Por isso que até no momento a gente viu que ele tava, Eu conhecia, cara. tava montando uma loja da Van em cada Legal. canto do Brasil, cara. Top. Quem mais? Você tem mais referência? Tem. Eu gosto muito do Elon Musk também, cara. Eu acho Elon Musk, ele é fora da que curva. ali. Eu Não, acho vamos ele- falar de ser humano aqui, tá bom? eu acho ele Cara, muito. aí, Eu mano, acho ele ele é muito. da terra. Eu acho ele muito fora da curva. Ele é fora da curva. Eu admiro muito ele pelo É. fato dele ser assim. Aproveitando isso, uma pergunta muito boa, não sei se já te fizeram, qual foi o seu maior network durante sua carreira, que você fala assim, cara, essa pessoa abriu portas pra mim, essa pessoa me mentorou e me ajudou bastante nessa área. Meu maior network, cara, foi com um cliente. Ó, detalhe, viu, gente? O meu maior network foi com um cliente. E esse cliente é meu sócio hoje. Caramba. Entendeu? Ele é E meu outro no sócio. segmento ou no mesmo? No mesmo segmento. A minha barbearia é eu e ele de sócio. Ele entrou Ó. como sócio investidor, né? E ele tinha know-how de gestão, administração, e ele queria investir em um negócio. E eu tinha uma ideia de fazer o nosso negócio que a gente fez hoje maior, né? Um modelo de negócio diferente, com a loja de roupas e tudo mais. E aí ele abraçou a ideia, confia, né, muito no meu trabalho. Que massa. E o meu maior network da vida, com certeza, foi com ele. Né? De negócios, né? De negócios. Foi com Top. ele, com certeza. Legal. Massa demais. Perfeito. E hoje, ô Peter, se você pudesse dar um conselho pra você mesmo, pro Peter lá de, sei lá, 30, 40 anos atrás. De 11 40, anos. 40? Foi De mal. 11. O Aí cara eu tá me pensei, pondo velho com força, Pode cara. deixar a brincadeira, né? Tem o velho da Wanda que um dia vai ser o velho da barbearia. Se você pudesse dar um conselho pra você mesmo, quando você estivesse começando lá atrás, que conselho você daria pro Peter? Conselho que eu daria pra mim, De 11 anos, começando na barbearia. Começando no início, 13, 14. de verdade, De verdade mesmo, no fundo estudar, do seu coração. leitura. Isso A é leitura legal. mudou minha vida. Certo. Leitura mesmo. Porque eu comecei a ler, depois que eu comecei a ler os livros que eu li, né? Segredamente Milionário, Pai Rico, Pai Pobre, Quem Pensa Enriquece, né? Esses livros de desenvolvimento, porque o livro, a leitura, ele destrava sua mente. Destrava, Por cara. quê? Por que que eu falo para começar a leitura? Porque quando eu comecei a mudar a leitura, ela começou a mudar a minha mentalidade, porque eu tinha crenças, né, de criação, de quando eu fui enraizado. E aí eu me via assim com dificuldade de fazer as coisas, de aprender as coisas. Falando de crença e bloqueio, vou te fazer uma pergunta. Qual que foi a crença maior que você teve de toda a sua trajetória? Isso é de modo geral, tá? Sei lá, teve uma crença com esposa, com profissional, com cliente, trabalho, comigo mesmo. Qual que foi alguma coisinha que te impedia de avançar? E quando você descobriu, puf, Um decolou. desbloqueio, né? Um desbloqueio, rolou um desbloqueio. Cara,
Todo mundo sempre teve. Eu ou vou tem falar, uma. vou falar um pouco disso, porque eu estudei teologia 2 anos e meio, Uhum. né? É, e eu tinha muitas crenças religiosas. Eu cresci numa religião que chama Adventista da Promessa, e eu cresci, né? Acreditando que trabalhar no sábado e comer carne de porco era pecado. Porque a religião prega isso, né? E aí depois que eu estudei mais, eu vi que isso era mais um costume, né? Tem mais a ver com o judaísmo. E depois que eu entendi, porque você vê, eu era barbeiro, tinha uma barbearia e não abria no sábado. Não atendia no sábado, no começo. E aí isso daí, ao mesmo tempo que eu achava que eu estava fazendo a coisa certa, eu vi que depois que eu destravei, eu comecei a trabalhar mais tranquilo, mais à vontade, e aí eu comecei a prosperar mais, né? Entendi que o sábado, naquela ocasião, o sábado era um dia de descanso. Mas se eu não descansasse no sábado, eu poderia descansar no domingo, eu poderia descansar em outro dia. E aí eu entendi que o sábado, na verdade, era o 7º dia. E não simplesmente o sábado do nosso calendário. Falei, então tem que trabalhar 6 e descansar 1. É mandamento, é legal isso pra mim, porque vai me fazer bem. Porque se eu trabalhar 7 dias direto e sem descansar, isso não vai me fazer bem, nem pro meu corpo, nem pra minha saúde. Então eu entendi isso. Entendi que a questão não estava no sábado, de dia, de calendário, mas que eu tinha que descansar pelo menos um dia por semana. Uhum. E aí a hora que eu entendi que se eu descansasse um dia por semana, sendo esse dia o domingo ou sendo a segunda, daria certo. Então, essa crença que eu tinha de que o sábado eu tinha que não podia trabalhar no sábado, e quando eu trabalhava parecia que eu estava cometendo um pecado, isso daí me travou muito. Entendi. É uma crença religiosa, é um assunto até delicado de Sim, falar, sim. porque é de religião, né? Muita gente não acredita, muita gente contesta, mas para mim foi isso. Né? Top. Para mim foi isso. É que muitas vezes a teoria das pessoas pode estar afundando elas. Pode. Muitas vezes ela bate o martelo e fala que é isso, prega aquilo e acaba se afundando, de certa forma. Isso é bom Ô, saber. Peter, pra gente finalizar, deixa aquela mensagem, cara, pra todos os barbeiros que tá iniciando e que tá também aí no nosso segmento bastante tempo. Uma mensagem motivacional e Sim. ativacional ao mesmo Sim. tempo. Ó, você que é barbeiro, que está começando agora, ou que já está no ramo, ou que está fazendo o que você deseja fazer, eu acho que é muito importante você ter mentores, é muito importante você ter posicionamento, é muito importante você pensar em crescer. Mas o mais importante é você ser melhor do que você foi ontem, hoje, e amanhã ser melhor do que hoje. Eu acho que é sempre uma luta diária e constante com você mesmo, tá? É sobre a mentalidade de querer sempre evoluir. Evoluir, evoluir, evoluir. É igual a gente conversou aqui mais cedo, né? É sobre os caminhos. Primeiro eu vou fazer isso, depois isso, isso, isso. Faz o planejamento. Quando você entende que a evolução ela tem que ser constante, você está sempre buscando melhorar, 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 o resultado ele vai vindo. Você vai colhendo, colhendo, colhendo. Então, bebê, nunca pare de plantar. Planta, 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 planta. Daqui a pouco você está colhendo o que você plantou lá atrás, amanhã você está colhendo o que você plantou hoje. A vida é um eterno plantio. Top demais. Top. Caramba, falou bonito, hein? Falou bonito demais, O irmão. homem esse aí Isso leu é e estudou brabo. muito. Tamo junto, irmão. Tamo Rapaziada, junto, eu quero bebê. agradecer aí a todos que ficaram até esse último segundo aí da nossa entrevista. Quero agradecer ao nosso convidado Peter, veio diretamente de Minas Gerais. Cara, é uma honra imensa poder conhecer um pouco da sua história e te conhecer pessoalmente também, né? Porque até então a gente só estava batendo um papo no Instagram, Só. no WhatsApp, e hoje finalmente deu certo da gente se conhecer. Graças a Deus. E quarta-feira que vem, rapaziada, às 20 horas ao vivo, tá? Teremos aqui o nosso próximo convidado. Você aí não perca por nada, que só tá vindo convidado férias. Eu tenho certeza que, assim como essa entrevista de hoje, que vocês aprenderam muito com a história e a trajetória do Peter, vocês vão aprender demais também com o próximo convidado, fechou? Então aguardo vocês quarta-feira que vem, às 20 horas. Tamo junto. Tamo junto, Deus abençoe. Bem, valeu, galera.